Muito bem, Beto Rodrigues na área, mais um quadro aqui do Trader Torcedor. Dessa vez tenho a honra de trazer mais um gremista, Tadioto do Stake Cheia, que eu tive a honra de conhecer no último Betmasters. Por favor, Tadioto, se apresente, diga um pouco aí da sua jornada. Salve, meu velho, tudo jóia? Tudo tranquilo. Então, já tá começando a virar presença constante agremistada aqui nesse canal, hein? É verdade, Daqui a pouco a gente toma conta, sabe como é? Vou ter que colocar um colorado no meio, então? Não, eu não sei se tu vai conseguir encontrar, não tem muitos. Mas se tu encontrar um trader colorado, me avisa que eu conheço, olha, pouquíssimos. A maioria é gremista, né? A grande maioria é gremista, pô. Eu não sei, mas eu acho que deu uma coincidência da galera que tá nesse mercado ser mais torcedor do Grêmio e tal. Mas se você começar a analisar o Rio Grande do Sul, né, cerca de 70% das pessoas são gremistas, então acredito que o trader vai também nessa proporção. Eu não conheci os 30% trader colorado ainda. Estão escondidos, talvez. Deve estar. Tadioto, primeiro de tudo, como você se tornou gremista? Tem essa memória na sua cabeça? Então, eu venho de uma família toda gremista, né? Não existe que eu tenha lembrança, assim, da minha família, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Eu não tenho lembrança de colorados na família. Acho que é uma proporção ainda menor que esse 70-30 que eu falei. Não, porque o que acontece é o seguinte, dentro da minha família existe uma tradição, assim, de envolvimento com o clube, meio que eu fui simplesmente nasceu mais um gremista, entendeu? Sim. Não é esse negócio, virei gremista com o passar do tempo, ou escolhi torcer para esse time. Não foi uma coisa natural como o restante da família. Então a família toda nasceu, já é gremista. Exatamente. Já tem a roupinha, tudo certo. Muito provavelmente meus filhos vão usar, sei lá, roupa dos meus sobrinhos que ganharam camisetinha do Grêmio e vão passar e assim vai indo. E agora relacionado ao trade, você já teve um green ou um red muito grande no Grêmio? Já tive os dois. Marcado? Tanto green quanto red. Dos dois lados. Tive um red grande no Grêmio há pouco tempo, inclusive, que foi um jogo do Grêmio em que eu tava... Foi Grêmio e Ituano. O Grêmio acabou tomando um gol nos acréscimos, no último minuto do jogo. E eu tava posicionado, não por ser o Grêmio, mas por ser algo que eu costumo fazer, principalmente em jogos desse tipo. Enfim, tem informações aí, geralmente em jogos da Série B, o time que tá ganhando dificilmente cede o resultado, o Grêmio tava conseguindo segurar bem até ali e tal, e acabou tomando um gol nos acréscimos. Na verdade, foi uma pressão grande do Ituano no finalzinho, só que por todos os aspectos, Grêmio melhor defesa e tal, fazia sentido estar posicionado naquele preço. Fazia parte do seu método, né? Não era pelo Grêmio. Mas foi o último fumo que eu tomei por causa do Grêmio. Houve outros, obviamente, mas teve um green também. O último green marcante que eu tive no Grêmio foi um green que eu peguei back Grêmio, 3 gols seguidos num Grenal. Ô, louco. E no Grenal ainda? No Grenal então, agora do Campeonato Gaúcho, se não me engano, que o Grêmio venceu por 3-0 e eu estive back Grêmio nos 3 gols do Grêmio. Maravilha, hein? Felicidade. Esse foi o último green legal que eu tive. Mas tive outros, tive um muito bacana também, que foi na Libertadores de 2018, contra o Estudiantes de La Plata, que o Grêmio fez um gol no finalzinho, eu peguei uma alavancagem muito boa no Grêmio também nesse dia. Se pegar o resumo da ópera, eu acho que o Grêmio mais me deu dinheiro do que me tirou, né? Me tirou dinheiro de camiseta, de ingresso de jogo, isso aí com certeza. Mas aí você não coloca na conta da empresa, coloca na sua vida pessoal. Exatamente, isso não vai no CNPJ, isso aí. Vai pro CPF, isso daí. Então você consegue trabalhar normalmente no Grêmio? Olha, normalmente é uma palavra forte, né? Não tem como excluir completamente o aspecto emoção quando tu tá fazendo um jogo desses. Eu prefiro trabalhar em jogos que, a princípio, eu não vou ter tanta surpresa com o que vai acontecer, né? Então, quando eu vou fazer algum jogo do Grêmio, quando eu tô posicionado em algum jogo do Grêmio e eu sinto que o negócio tá saindo um pouco da curva do normal do futebol, eu já fecho tudo que eu tô fazendo, fecho o ladder, fecho o software, tudo, e fico prestando atenção no jogo, porque aí, de fato, quando tu vai para esse lado, é muito ruim ter o mouse na mão e o dinheiro na tua frente, entendeu? Exato. Então, situações regulares, de ponto corrido, que tu sabe como o time vai se comportar, que tu sabe como que o treinador montou a equipe. Eu gosto de trabalhar assim, porque eu acho que a gente aproveita bastante o nosso conhecimento em relação àquele time. Geralmente, o torcedor do time, tu que é um torcedor também, pelo que a gente conversou, é um torcedor assíduo que acompanha o teu time, acompanha notícias e acompanha como que o time joga, né? Geralmente tu vai antecipar uma leitura em relação a determinado cenário. Tu vai ver antes que todo mundo quando aquele time tá bem, quando aquele time não tá bem, entendeu?
Você Então, conhece seu tipo time assim, mais do que ninguém, né? eu acho um desperdício tu ter esse conhecimento e não usar ele a teu favor. Então, são situações específicas que eu vejo que o jogo tá dentro de uma normalidade. Sim. E aí eu me sinto mais à vontade para trabalhar. Agora, Show. quando dá aquelas loucuras, jogador expulso, gol no final, aí eu já Aí você prefiro para. dar umas. Exatamente. Eu assumo que eu tenho dificuldade de trabalhar em clássico. Jogo normal, assim, eu consigo, mas no clássico já a emoção já tá muito à flor da pele, aí melhor não. Exato. Não, e outra, existe também uma situação, cara, que tu quer aproveitar o teu time. Nesse tipo de situação, tu quer deixar o clubismo fluir pelas tuas veias sem nenhum Mesmo que a gente gosta do empecilho. futebol também, né? Exatamente. E antes da gente ser trader, a gente é Exato. amante do futebol, a gente é Exato. torcedor e não pode deixar esse lado, essa chama se apagar, entendeu? Show de bola. Você é de Porto Alegre, né? Então, com certeza já foi algumas vezes e veio o Grêmio na Arena, no Olímpico. Eu não sou de Porto Alegre, eu sou do interior do estado. Perdão. Eu nasci numa cidade do interior, mas eu vim para Porto Alegre, sei lá, com 16 anos de idade. Então você mora em Porto Alegre hoje. Moro. Eu já tenho vivido muito mais em Porto Alegre do que na minha cidade natal. Posso me considerar porto-alegrense de cultura. De qualquer forma, sem assim. dúvida alguma, frequentou a Olímpica Arena. Eu tenho lembranças vívidas do meu primeiro jogo que eu fui ver no estádio. Foi 2002. O Grêmio jogava contra o Olímpia do Paraguai pela Libertadores. Legal. Começou num jogo bom, então. Inclusive, o Grêmio foi eliminado nesse dia nos pênaltis. Retiro o que eu disse. Não, mas assim, eu já fui sabendo como eu iria me sentir, né? Na verdade, naquela época foi meus tios que me levaram, né? Eu ainda não tinha, apesar de parecer ser velho, eu não tinha tanta idade naquela época ainda. E foi uma atmosfera simplesmente inexplicável. Eu arrepio até hoje só de falar desse dia e de lembrar como que eu me senti a primeira vez no estádio e como isso mudou a minha vida, cara. Porque assim, eu jogava futebol quando era criança, obviamente, né? Queria ser jogador, acho que é o sonho de toda criança da nossa época, da nossa geração que jogava bola. Tinha alguma coisa nesse sentido, assim. Só que assim, quando eu botei o pé no estádio a primeira vez, eu sabia que a minha vida iria estar ligada, não necessariamente ao Grêmio, mas ao futebol de alguma maneira. A partir dali as coisas só foram se encaixando ou para um caminho ou para outro, mas quando eu botei o pé no estádio a primeira vez, eu sabia que a minha vida e o futebol seriam coisas que andariam juntas durante muito tempo. E de fato é o que acontece hoje. E foi o que aconteceu, né? Muito legal, muito legal. E todas essas suas idas ao estádio, você lembra qual foi o gol que você mais comemorou? Talvez o gol que eu mais comemorei. Importante, um gol mais bonito. O mais comemorado, deixa o mais bonito para depois. No estádio do Grêmio? Isso. Ou em qualquer estádio? Não, qualquer estádio. Aí... Foi o gol do Luan em 2017. Libertadores. O gol do título da Libertadores. Foi contra o Lanús, né? Foi contra o Lanús da Argentina. Eu não lembro de ter chorado tanto vendo futebol como eu chorei nesse dia. E a próxima pergunta, que seria o gol mais bonito, pode até ser que seja o mesmo, né? Porque puta gol. Esse foi emblemático. Mas o gol mais bonito que eu vi no estádio, porra, essa pergunta é difícil, cara. Difícil. Tem outras difíceis pela frente, hein? Vai se ir preparando. Cara, o gol mais bonito que eu vi no estádio, deixa eu pensar um pouquinho. Cara, teve um gol de falta do Jael num Grenal, do Jael Cruel. Jael Cruel. Foi uma pintura e esse gol eu comemorei demais. Ele foi um gol não só de uma cobrança muito bem batida, mas assim, o Jael vinha numa sequência muito pesada de críticas, assim, ele estava sendo muito criticado, todo mundo falava mal do Jael, mesmo o Grêmio na fase boa. E o Jael meteu um gol de falta no Grenal e se consagrou. Esse gol foi muito bonito. Teve gol de bicicleta, teve um gol muito bonito, cara. Que não foi um gol assim, um chutaço ou uma bicicleta, coisa assim, mas foi um gol, se não me engano, contra o América. Eu não lembro qual era o time que o Grêmio jogava, que foi aquele Grêmio máquina ali, 2016 ali, que o Grêmio vem tocando a bola desde a defesa, e o Grêmio fica mais de um minuto com a bola no pé e vai tocando, e o Douglas faz o gol. O Douglas jogou no Corinthians também. Sim. Faz um gol incrível. Esse acho que foi o gol mais bonito que eu já vi no estádio, cara. Foi um gol, tipo assim, tu sabia que a jogada ia acontecendo e tu sabia que o gol ia acontecer. Porque, tipo assim, o adversário assistia o Grêmio tocando a bola e não sabia o que fazer. Foi um gol maravilhoso. Foi de verdade. Esse gol também,
um gol que me marcou bastante. Marcou também. Por outro lado, qual foi o jogo mais triste aí com você presente? Provavelmente O alguma jogo mais eliminação, não triste. sei. Então, esse jogo aí foi bem triste. Esse do que eu vi contra o Olímpia, que o Grêmio foi eliminado no final. Foi lá no Foi, começo. porque foi uma eliminação nos pênaltis e foi uma eliminação injusta, porque o Grêmio jogou demais. Só que a gente sabe que no futebol não existe esse Não é negócio bem assim, né? de justiça ou não, né? Não, o time do Olímpia era muito bom naquele ano, mas assim, o jogo mais triste, eu acho. Teve um jogo muito triste agora que eu fui recentemente, que foi esse último jogo do campeonato que o Grêmio foi rebaixado agora. Esse jogo, a atmosfera O toda Grêmio do estádio. ganhou, né? Mas dependia dos resultados. A atmosfera toda do estádio estava muito triste, estava muito triste. Mas o jogo, cara, tem uma história muito boa. O jogo mais triste eu não vi no estádio do Grêmio. O jogo mais triste eu vi no estádio do Inter. Na verdade, eu não vi no estádio do Inter. Mas foi lá. Era Libertadores agora de 2018. O Grêmio jogava contra o River Plate da Argentina, valendo vaga na final da Libertadores. Era a semifinal. Foi essa Libertadores que o River Plate ganhou em cima do Boca, que foi jogada lá Madrid. em Madrid. Exato. Show. E de um lado era o Boca, e eu não lembro contra quem que o Boca jogava, a semifinal dele. Acho que era contra um time menor da Argentina, talvez, ou contra um time brasileiro, não lembro de fato contra quem que o Boca jogava, e o River jogava contra o Grêmio. O Grêmio ganhou na Argentina de 1-0, e no dia do jogo da volta, tinha um show do Roger Waters, o cara do Pink Floyd, no Beira-Rio, no mesmo dia do jogo do Grêmio. No mesmo dia. Eu tinha comprado ingresso pro show, eu sou muito fã do Pink Floyd já, desde de molequinho também. Eu tenho tá aqui atrás da almofada. Eu tenho o baixo assinado do Roger Waters, um baixo igual dele. E então eu sou bastante fã e eu fui para ver o show, já tinha comprado ingresso e tal, e pensei assim, pô, o Grêmio ganhou de 1-0 fora, em casa tende a segurar o resultado, né? O Grêmio tinha um time muito bom, e eu vou ver a final do Grêmio contra o Boca, onde for. Eu vi aqui, foi Grêmio e Palmeiras, foi Boca e Palmeiras. Boca e Palmeiras, Boca e Palmeiras, gol do Benedetto, exatamente. O show tinha acabado, né? Acabou um pouco antes do jogo. E eu e alguns outros gremistas desconhecidos que estavam ali, os caras no radinho. E daí, no intervalo do show, eu tinha falado com o cara que tava escutando no radinho e me falou assim: não, o Grêmio tá ganhando o jogo, tá ganhando de 1-0. Eu falei, porra, vamos curtir o show agora, né? Acabou o nervosismo e tal. Tá encaminhado. Mas eu tava com aquela sensação de que eu tinha tomado a decisão errada, que eu deveria ter ido pro jogo. Aí é o seguinte, cara, acabou o show, eu olhei pro lado do cara desesperado no radinho e falei pra ele, o que aconteceu, cara? Ele falou assim, não, o jogo tá 1-1 e deu agora um pênalti pro River e o Bressan foi expulso, botou a mão na bola e foi expulso. Eu falei, cara, não é possível isso. E tinha o gol fora, né? Cara, eu tava saindo do estádio do rival que história. E eu escutei pelo rádio o gol que eliminou o Grêmio da Libertadores. E no exato momento que o narrador gritou gol, caiu o maior temporal que tu possa imaginar em Porto Alegre. Foi tudo ao mesmo tempo. Cara, foi tudo ao mesmo tempo. Eu saí do Beira-Rio, fui a pé pra casa, eu não morava tão longe, mas era uma distância considerável. Caminhei cerca de uns 35, 40 minutos a pé, debaixo de chuva, com meu time eliminado da Libertadores de Por um virada. lado você tinha ido no show que você queria, e por outro lado a sensação. Então esse jogo foi o jogo mais triste que eu não vi do Grêmio. Você não viu. Pô, bacana, uma história bem diferente. Um gol que você tenha visto, não necessariamente que você tenha visto no estádio, mas enfim, aquele gol que você queria apagar da história, um gol que o Grêmio tomou. Vamos falar de um gol que você tenha visto, vai, um gol que você tenha visto no estádio que, puta, esse gol não podia ter existido de jeito nenhum. Rapaz. Depois a gente já volta para as coisas boas, tá? São só 2 perguntinhas aqui de coisa de más lembranças. Então, um gol que eu queria apagar da história era esse de pênalti do Orteman do Olímpia que eliminou o Grêmio. Lá no começo. Esse gol eu apagaria da história. E um quase gol do Grêmio. Você lembra de algum lance que a bola não entrou, mas se o Grêmio fizesse aquele gol, também as coisas teriam sido diferentes? Teve um gol em 2004. Um não gol, né? No caso. Não, peraí. Um não gol. Teve um gol. Na verdade, assim, todas as histórias são histórias de Libertadores, assim, mas esse gol especificamente foi, na verdade, o lance mais que eu acho que assim, foi sacanagem, teria mudado a história, foi um pênalti não marcado em cima do Ramiro no Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Tava 0-0 ainda, não? Tava 0-0 e se o Grêmio faz aquele gol, aí muda, eu não sei se seria campeão do mundo, tá? Mas poderia
Teria uma chance muito maior, sem dúvida. Na verdade, o jogo tava 1-0, foi depois do gol do Cristiano Ronaldo, o jogo tava 1-0 então, e tava mais pro no finalzinho, tava no finalzinho. Se o juiz tivesse marcado aquele pênalti, provavelmente o Grêmio teria ido, sei lá, para uma prorrogação, para um pênalti, não sei. Não teria sido levar campeão, para os pênaltis e seja o que Deus quiser. Exato. Boa. Mudando um pouquinho agora. Olímpico ou Arena? Olímpico. Assim, a Arena é um estádio sensacional. É um lugar que, porra, quando tu entra lá, tu sente uma sensação, tipo assim, de grandeza, de capacidade, de que o teu time vai conseguir fazer uma coisa além do que ele é capaz por causa da atmosfera do estádio. Agora, o Olímpico, o Olímpico tinha uma sensação de pertencimento, lugar nenhum no mundo tem. Basicamente é isso, cara. O Olímpico e o Grêmio eram uma identidade, assim, porque o Olímpico ele foi construído pela torcida do Grêmio. Foi feita uma campanha de doação de material de construção. O cara que era, sei lá, torcedor do Grêmio ia trabalhar na obra, então tava passando um cara de camisa do Grêmio, o cara chegava para trabalhar na obra do estádio. Entendeu? Legal. Então era um lance, de fato, uma construção colaborativa, e isso fez com que o Olímpico fosse, sei lá, vai ser eternamente a casa do Grêmio. A casa do Grêmio, sim. Títulos. Você comentou agora do jogo contra o Real, e também não tem como a gente falar da história do Grêmio sem falar da Batalha dos Aflitos. Você trocaria? Você gostaria de ter ganho do Real em compensação? Não. Apagar Aflitos? Não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Não tem como, né? Tudo que acontece no futebol, por mais inexplicável que seja, tem um porquê. Tudo que acontece no futebol vai moldando a história do teu clube, vai moldando o teu caráter como torcedor junto, entendeu? É verdade. E assim, o gigantismo do Grêmio hoje, ele se dá também por conta daquele jogo em especial. Que aquele jogo, assim, foi uma virada de chave, foi uma coisa assim tão fora da curva. Eu não sou só eu, tá? Muita gente que não é gremista, inclusive, classifica esse jogo como um dos maiores jogos da história do futebol já vistos. Foi um negócio assim incrível. Esse jogo, eu tava ouvindo no rádio esse jogo, cara, pra você ter uma ideia. Eu tava no carro e fiquei ouvindo ali, mesmo aqui em São Paulo, mas tava acompanhando. Então, assim, cara, esse jogo eu não tiraria ele da história do meu time, assim, por nada. Ele é, de fato, um emblema que o gremista daquela época carrega, e outros que vieram depois também usam esse jogo como argumento em várias discussões de bar para justificar o poder de reação e de virada que o Grêmio tem. E você comentou que o futebol, assim, ele se molda, né? A história, então, não se muda. Mas se a gente fosse fazer uma analogia com o rival, você gostaria de ter ganho do Ajax? Não sei se você tem boas memórias daquele time. Gostaria. Ter ganho do Ajax, mas para isso, o Inter ganhava do Mazembe. Sim, claro. E ganhava do Mazembe e do Inter, né? Era o Inter de Milão. A Inter de Milão. Claro, então, claro, mas é lógico. Isso trocaria. Assim, eu não tenho nenhum, como que eu vou te falar assim, não tenho nenhuma restrição aos títulos do rival. Eles não me incomodam. Se o meu rival for ganhador, tiver por cima, para mim não tem nenhum problema. Desde que o meu clube esteja também bem. Exatamente. Então, assim, muita gente acha que todo gremista quer ver o Inter se lascar. Em algum grau isso é verdade, é óbvio, mas assim... Mas faz parte da história. E se não existisse o Inter, né? Secar o rival nunca vai estar na frente do que os objetivos do meu clube, entendeu? Sem dúvida. Embora do outro lado seja muito assim, tá? Do outro lado seja muito assim. Mas aí vai de cada um também, né? Sim. E uma troca interna aí de Grêmio. Trocaria qualquer título para não ter caído no ano passado? Não, também não trocaria. Não trocaria. Eu acho que mesmo assim... tendo sido um dos jogos mais tristes que você comentou, que você esteve lá no... Mesmo tendo sido um dos jogos mais tristes, porque assim, quase em todas as situações, a queda, ela é necessária. A queda é necessária justamente para... Primeiro, jogar na cara os erros que estão sendo cometidos, porque se o time não cai num ano... exatamente. Isso as coisas continuam sendo feitas erradas, ainda mais se tu se salva do rebaixamento na última rodada e tal. Parece que foi tudo bem, mas não foi tudo bem. Exatamente. Se cria essa ideia, entendeu? E quando vem depois, no ano seguinte, vem muito mais pesado, porque os erros vão continuar se repetindo, às vezes, em escala maior. Porque os caras vão falar assim, cara... A gente tinha aqui um time muito caro e quase caímos, precisamos mais. Precisamos contratar mais um medalhão, precisamos gastar mais dinheiro. E aí vai cavando um buraco que depois, quando cai para voltar, fica pior.
É Então, difícil, assim, fica todo esse passivo também. e outra, existe uma parada que aconteceu muito no teu clube também, que a queda ela dá uma peneirada. Os cornetinha que estão indo no estádio vai a jogador, esse cara não vai mais, entendeu? A Exato. Série B segura só os de fé. Quando o teu Verdade. time tá no buraco, é que tu vai dar uma peneirada na galera que tá junto de verdade, entendeu? Uhum. E é isso que faz a diferença para depois tu voltar muito forte e voltar competitivo, conquistando título, enchendo estádio. Exato. Que no Brasil faz muita diferença isso. No Brasil, o fator local. Quantas vezes tu viu teu time, o Corinthians com um time ruim, se segurar no gogó da galera na arquibancada, Sim, cara. sem dúvida. Basta a gente pegar os dados agora, são dados, não é coisa clubista, não. O aproveitamento da época da pandemia e pós-pandemia. É bizarro, é bizarro, né, exatamente, cara. E eu concordo também, porque a queda no meu time também mudou muita coisa, né? Dali pra frente as coisas começaram a tomar outra proporção. Falando em títulos, algum título nacional tenha te impactado mais? Seja a Copa do Brasil, ou o brasileiro você só deve ter visto de 96, né? Isso. Foi lá atrás. Não, mas alguma delas? A Copa do Brasil, essa última. Foi quando o Renato chegou, não foi? Sim, o Renato chegou nas oitavas, se não me engano. Contra o Atlético Paranaense? O Grêmio jogava contra o Atlético Paranaense e o Roger, que era o treinador antes dele, foi demitido depois do jogo da ida. O Grêmio fez no meio do confronto ali que o Renato exatamente. Ele chegou para decidir a vaga. A estreia do Renato pelo Grêmio foi nesse jogo da volta contra o Atlético Paranaense. E o Grêmio tinha perdido fora de casa e precisava reverter. Não sei se era 2-1 ou 2-0 que o Grêmio tinha perdido fora, e o Grêmio conseguiu fazer o resultado e levou o jogo para os pênaltis. E o Grêmio passou nos pênaltis na primeira grande aparição. Na verdade, já tinham tido outras antes, mas essa foi, de fato, a primeira mais marcante aparição do Marcelo Groy como goleiro do Grêmio. Legal. Ele pegou 3 pênaltis nesse jogo e o Grêmio classificou. Top. Então essa foi a que te marcou mais. Essa Copa do Brasil foi a que me marcou de longe, foi a que me marcou mais, porque foi uma campanha onde o Grêmio foi crescendo jogo a jogo e o Grêmio tava há 15 anos sem ganhar título, né, cara? Então foi tipo assim, foi o final do maior jejum que a gente teve aqui. Além de ter serviu também como a vaga para Libertadores que conquistou, né? Exatamente. Então foi de fato o título nacional, assim, de longe, mais comemorado. E continental? Cara, essa última porque eu vi no estádio, né, e eu acompanhei a Libertadores de 2007. Que foi final contra o Boca. Que o Grêmio tinha subido da Série B em 2005. Em 2006, o Grêmio conseguiu ser vice-campeão brasileiro. Em 2007, o Grêmio foi jogar Libertadores com um time pífio, um time que hoje talvez não conseguiria ganhar um gaúcho. E o Grêmio conseguiu chegar na final da Libertadores. Quem que tinha naquele time? Diego Souza estava naquele time? Não tava? Diego Souza estava naquele time. O próprio Lucas Leiva, né, que voltou também. Agora acho que ele Lucas Leiva estava naquele time. Aquele time tinha, sei lá, o Domingos na zaga, o Domingos e o Pereira, dois zagueiros. Caramba, e chegou. Muito grosso. Pô, tinha o Sandro Goiano, o Tuta, centroavante, tinha o bundão do tamanho de uma mesa. É incrível que esse time tenha conseguido chegar numa final de Libertadores. Aí, óbvio, pegou pela frente o melhor Boca Juniors, talvez, da história. O Boca era muito forte. E aí, o seguinte, eu vivi toda essa campanha de Libertadores aí, e foi uma época que o Grêmio tinha recém voltado para a primeira divisão, tava muito forte, a torcida do Grêmio tava pegando junto todo o jogo. Qualquer jogo, o Grêmio jogava contra o Guarani de Venâncio Aires, aqui do Rio Grande do Sul, botava 38 mil pessoas. Legal. Era uma parada, assim, a torcida tinha comprado muito a ideia daquele time. Talvez o não título que eu gostaria que o Grêmio tivesse ganho foi justamente esse aí, porque seria, assim, uma redenção incrível que o Grêmio, o Internacional tinha vencido a Libertadores no ano anterior, né? Tinha ganho em 2006 e o Grêmio ganharia em 2007. Logo na sequência. Seria tipo assim, a gente ganha quando quer essa porra aqui, dá pra cá, bota no ônibus aí, manda pra cá. E abaixa a bola aí, os caras ficaram um ano falando, então já ficaria mais. Então, assim, essa aí, que a gente passou muito perto, a gente já tinha feito viradas históricas, assim, dentro daquele mesmo campeonato. Então, todo mundo na torcida tinha uma certa crença que era possível passar pelo Boca e ser campeão. Só que aquele time do Boca não tinha condições, era muito forte. Era metade da seleção argentina na época. Mesmo jogando na Argentina. Eu lembro que o time era E aí, essa Libertadores de 2017... Inclusive foi a última do Boca, né? Sim.
Sim, essa de 2007 foi a última que o Boca ganhou. E essa de 2017 criou-se, assim, uma atmosfera dentro do imaginário do torcedor, tipo assim, não é possível, essa a gente não vai perder, entendeu? Rolava meio que uma convicção emocional da torcida que se o Grêmio chegasse naquela final, o Grêmio não perderia. O nosso desafio era chegar na final. Tanto que na final a gente ganhou as duas do Lanús, né? Ganhamos em casa e ganhamos fora. Ganhou bem. Se fosse contra o River, eu acho que a gente ganharia também, que na semifinal o Lanús derrotou o River, né? É verdade. Então, se fosse contra o River, era bem provável que o Grêmio ganhasse também, porque vinha muito embalado. Poderia ser mais difícil, mas ganharia também. Exato. Você citou o Groen. Se fosse para escolher no seu time, Groen ou Darley? Groen. E te explico por quê. O Darley, ele ajudou muito a criar uma identidade no Grêmio, assim, que o goleiro tem que ser malucão, entendeu? Aquele cara que se mete na briga, que vai lá entendeu? Que cria confusão, que ele tem algumas atuações irregulares num jogo que não vale nada, mas no jogo grande ele vai lá e fecha o gol. E o Groy veio com uma característica totalmente diferente. Um cara muito low profile, um cara mais na dele, um cara contido. Cara, e esse cara... Ele veio da base, o Groy? Sim. Ele só jogou em 2 clubes na carreira dele. Ele jogou no Grêmio e nesse clube da Arábia que ele tá até agora. Provavelmente daqui a pouco ele volte pro Grêmio até, sei lá, pra encerrar a carreira ou coisa assim. Esse cara, ele viveu todos esses 15 anos de jejum que o Grêmio ficou atolado. O cara tava junto, entendeu? Sim, tomando pedrada, tomando caceta. Exatamente. Então, pra mim, esse histórico coloca ele num outro nível de goleiro. O Darley tinha na frente dele ali, que eu achava que era um zagueiro muito bom, Rivarola, né? O Darley tinha junto com ele naquele Grêmio que ganhou mais coisas, né? Ele tinha o Adilson Batista e o Rivarola, que era uma dupla de zaga que se complementavam, assim, e tinha nas duas laterais o Roger, que hoje é treinador, jogava na lateral esquerda, e o Arce, que jogou bastante tempo no Palmeiras também. Foi um dos melhores cruzamentos que eu vi no futebol até hoje. É verdade. Eu lembro, cara, o Arce, quando no aquecimento, ele andava da marca de escanteio até a trave, e ia medindo, e os cruzamentos, o escanteio dele era muito bom. Precisão absurda. Era jogo fora, que ele ficava medindo tudo. Se fosse comparar, então, aquela dupla de zaga, Adilson e Rivarola, com Jeromel e Kahneman. Atual não, né? De 2017 é também ainda atual. Pela seguinte questão, tudo bem que o futebol evolui, né? A gente tem momentos no futebol que são marcados, às vezes, por um aspecto um pouco mais físico, por um aspecto um pouco mais técnico. Quando o Grêmio tinha o Rivarola e o Adilson na defesa, a gente vinha da Copa de 94, né? Que a gente sabe que as Copas do Mundo, elas pautam ideias táticas dentro do futebol, né? E a gente vinha da Copa de 94, onde a gente tinha tido muitos 4-4-2 e muitas seleções defensivamente muito fortes, né? A própria Itália, que chegou na final contra o Brasil defensivamente, era um cano. Tinha o Maldini, tinha o Baresi, tinha os caras com muita qualidade defensiva, né? E o treinador... Na final de Copa foi 0-0. A Roma, que tinha ganho, sei lá, a Champions League, ou o Milan, que tinha ganho a Champions League no ano antes, eram tipo assim... eram times estruturados a partir da defesa. Sim. E o Filipão, que era o treinador do Grêmio nessa época, bebia muito dessa água. Era um treinador que estruturava o time a partir de uma defesa muito sólida. Só que assim, a defesa do Filipão não armava jogo. A defesa do Renato com o Kahneman e com o Jeromel dava uma qualidade de saída de jogo que rompeu um paradigma, inclusive, do Grêmio que dava carrinho, do Grêmio que ia pro pontapé, entendeu? Que tinha aquela disputa física. Mas aí talvez seja mais da geração mesmo, porque não lembro, talvez tenha, naquela época de Rivarola, de Adilson Batista, defesa que saíam jogando, mas não era tão tradicional como hoje é. Hoje vocês dizem até do goleiro sair jogando. Hoje, né? Hoje é necessário. É a tendência, né? Hoje tu tem um zagueiro que saia com a bola no pé é necessário. Mas assim, naquela época mesmo, um zagueiro que talvez eu acho o zagueiro mais classudo que já jogou no Grêmio e um dos mais do futebol brasileiro, assim. Foi um cara que, quando eu vi ele no estádio, ficava de boca aberta vendo ele jogar, o Mauro Galvão. Cara, ele saía com a bola, cara, que ele poderia ser volante nos times de hoje em dia, tranquilamente, porque a visão... Mauro Galvão foi campeão por onde passou também. Ele foi campeão no Grêmio, ele foi campeão no Vasco, ele foi... Cara, esse cara, ele foi seleção brasileira, enfim. Esse cara...
jogava muita bola. Então, assim, a qualidade sempre fez a diferença no futebol. Depois a gente vai entrar em outros aspectos, provavelmente, mas essa defesa ela se destaca pela qualidade que apresentava tecnicamente com a bola, entendeu? Bacana, bacana. Então, mais um pontinho aí pro time de 2017. Outro comparativo, então, ainda dos times campeões da América, Luan ou Paulo Nunes? Luan ainda. Tá todo em 2017 por enquanto. Luan. Não, é que assim, não só pela essa quebra de paradigma que eu falei pra ti, do Grêmio que batia, que era brigão, que tinha muito contato físico, criou a identidade do torcedor da minha época. Quebrar isso era um negócio muito difícil e só poderia ser feito por quem fez, entendeu? Então, se chegasse qualquer outro treinador aleatório aqui e tentasse fazer o que o Renato fez no Grêmio, é bem provável que não conseguisse fazer isso, porque ele precisou tomar porrada e ele precisou encarar a crítica da torcida em algum certo momento, e ele só segurou porque ele tinha esse estofo. E aí ele conseguiu fazer o Grêmio jogar um futebol não tinha jogado na sua história ainda. Talvez lá na década de 50, muito antigamente, assim, o Grêmio tinha um domínio técnico nos jogos tão grande como teve nessa época que foi treinado por ele. Mas é mais ou menos por aí. Só para aproveitar o gancho, então, Renato é acima de Felipão. Como Disparado. Treinador, claro, não como jogador, obviamente. Disparado. Gostaria dele de volta agora, nesse momento? Nesse momento, acho que ele não ajudaria tanto, tá? Mas ele deu uma sorte também, né? A exemplo do que foi, sei lá, por exemplo, o Jorge Jesus quando chegou no Flamengo, ele deu uma sorte de encaixar peças com características que combinavam exatamente com a forma que ele gosta de montar time. Então, essa sinergia, e aí entra uma parada que é mérito total dele e de grandes treinadores, assim, que a gestão de pessoas, ele conseguiu deixar o time, fazer com que o time fosse motivado o suficiente e tivesse sempre pilhado para jogar futebol, que isso é uma coisa que mesmo em times gigantes, jogadores que ganham muito bem não conseguem manter isso, o que me faz entender o Renato como um dos grandes treinadores. Se comparado ao Filipão, eu acho que ele foi melhor em relação a isso, justamente por causa dessa questão. Boa. E foi algo que o Filipão conseguiu também. Motivacionalmente, sim. O Filipão é imbatível. Sim, até hoje. Tá fazendo excelente trabalho, inclusive, lá no CAP. Exato. Falando um pouco de Grenal. Qual é o seu Grenal inesquecível? 5-0 Grêmio, Dia dos Pais. Eu tava na arena. A gente fez um churrasco, inclusive, no pré-jogo com alguns amigos colorados. E a gente fez o seguinte, a gente fez uma coisa que a gente não costumava fazer. Na verdade, a gente estava começando a fazer naquela época, já tinha rolado uns 2 ou 3, mas esse foi o maior que teve, que foi um churrasco onde a gente convidou os amigos colorados que iriam no jogo para comer um churrasco lá perto do estádio do Grêmio e tal. Então a gente tinha um amigo nosso que mora num condomínio lá bem próximo da arena, e aí a gente fez um salão de festa na casa dele, um lugar assim, protegido, né, seguro, assim, os colorados puderam chegar, comer um churrasco com a gente, camiseta do Inter e tal, a gente tirou uma foto juntos ali e tal. Entramos no estádio e o Grêmio perdeu um pênalti com 18 minutos. Então foi 5 fora o pênalti. O Douglas bateu um pênalti para fora. A gente tava um pouco nervoso, assim, mas o Grêmio apresentava um domínio. E aí, na sequência, o Grêmio meteu 5 gols no Inter. E foi tipo assim... A gente deitou e rolou neles durante muito tempo. Os colorados voltaram depois para o condomínio ou preferiram ir direto para casa deles? Não. Esse foi o último churrasco que a gente conseguiu promover antes do Grenal. Depois dali não teve mais. Não teve jeito. E agora falando do outro lado, o seu Grenal esquecível, digamos assim. Cara, pior para você. Foi uma final de campeonato gaúcho que o Grêmio tinha vencido o Inter no Beira-Rio. Por 3-2, se não me engano. Não, tinha vencido o Inter por 3-1. O Grêmio tinha feito 3-1 no Inter lá, e o jogo de volta era no Estádio Olímpico. O Grêmio tinha a melhor campanha, fez o jogo da decisão em casa e conseguiu tomar 3-1 do Inter e foi pros pênaltis e perdeu o Gauchão nos pênaltis. Teve um outro Grenal também, que foi o Grenal que o Ronaldinho Gaúcho meteu um chapéu no Dunga. No Dunga. Cara, esse foi histórico. O Ronaldinho Gaúcho aposentou o Dunga. Foi o Grenal da aposentadoria do Dunga, conhecido até hoje como sendo esse jogo. Tem algum jogador deles que você não consegue engolir, cara? Jogador deles que eu não consigo engolir? Acho que não, velho. Nem o Alessandro? Acho que não. Cara, eu não tenho problema com o D'Alessandro, cara. Eu não vejo ele assim como sendo um carrasco do Grêmio ou coisa assim, sabe? Tinha um jogador nas antigas que o nome dele, o apelido dele era Fabiano Cachaça, porque ele gostava muito da noite, enfim, dessas coisas. Imagino, pela alcunha do rapaz, ele não era coisa boa, não. Esse cara é um centroavante
muito bom, posicionamento muito bom, era um cara que conseguia, e esse cara ele tinha a estrela do Grenal, cara. Quando chegava no Grenal, esse cara jogava uma bola que ele não jogava em outros jogos. Era um cara extremamente difícil de marcar, daquele centroavantão pesado que fazia pivô, assim, e o Grêmio sofreu muito com esse cara por bastante tempo. E depois teve outros mais para trás, é claro, a história do clássico Grenal é uma história muito rica, muito bonita. Gigante. Mas teve, por exemplo, o Escurinho, que era um atacante do Inter também, que estragou muito a festa do Grêmio nas antigas, e o Grêmio, inclusive, contratou um zagueiro especificamente para marcar esse cara em Grenais. Porque encaixava a marcação nele, então preciso dele. O Grêmio, exato, o Grêmio fez, o Inter fez um jogo, se não me engano, contra o América do Rio de Janeiro, e esse cara, ele era zagueiro do América, e o Grêmio contratou o cara justamente para porque o Inter fez um jogo e ele anulou o Escurinho, e o Grêmio foi lá e contratou esse cara justamente, é isso que a gente precisa, tá ligado? Então o clássico Grenal, ele pautou muito, inclusive, a gestão dos clubes aqui no Sul, isso é uma coisa muito louca. Por muito tempo, ganhar do rival foi, digamos assim, a prioridade, entendeu? Muito mais do Inter do que do Grêmio, porque o Inter tinha uma dificuldade, assim, de aparecer um pouco mais no cenário nacional. Então, como era mais restrito a classificação para Libertadores, ia 2 times só, né? Disputar título, tinha mata-mata no Campeonato Brasileiro, então para tu chegar, além de tu ter um time regular, tu tinha que ter um time bom de mata-mata no final, então o Inter tinha um pouco de dificuldade em certas épocas para fazer isso, e toda a concentração deles era ganhar do Grêmio. Isso fez com que o Inter, inclusive, ganhasse mais Grenais ao longo da história que o Grêmio, por causa dessa prioridade na maioria das situações. Né? Porque eles realmente focavam nesse objetivo. Agora tem uma parte aqui, a gente faz umas perguntas aleatórias sobre futebol em si, não só sobre Grêmio mesmo. Vamos lá. Aleatório, um número de 1 a 100. 7. Onde você estava no 7-1, qual foi o seu sentimento? Tava trabalhando, né? Eu trabalhava ainda com o Rodrigo Louco do Apostas FC, a gente trabalhava no Apostas FC, e a gente tinha feito uma ação para a Copa do Mundo, que a gente iria sortear no Apostas FC uma banca a cada gol do Brasil. Eu não acreditava muito naquela seleção, não acreditava muito no que tinha sido montado, na ideia de seleção brasileira da época, e depois que o Neymar machucou, o restante do time meio que tomou um baque, assim, muito pesado, e eu acho que isso aí foi preponderante, assim, pro Brasil ter tomado aquela sacola que tomou. Se o Neymar tivesse, acho que o Brasil perdia uns 3-1, vai. Mas pelo menos não seria tão vexatório. Exato. Cara, mas eu até acho que talvez com o Neymar ali a história poderia ser diferente, cara. Não sei. Não, é que assim, depois que tu perde a moral, depois que tu toma 2, 3 gols aqui no Brasil tomou e perde o controle emocional do negócio, cara, é a mesma coisa que a gente trabalhando, entendeu? Depois que tu toma 2 heads seguido pesado, que o teu emocional entra em parafuso, velho, aí tu só vai no tilt, só vai jogando dinheiro aleatório, e foi o que aconteceu com a seleção brasileira, meu. Exato. O Brasil tomou 2, 3 gols ali, se perdeu mentalmente e aí não busca mais, né? Próxima, mais 2 perguntinhas aí, aleatórias. De 1 a 100 novamente. 16. Na sua opinião, qual é o clube mais antipático do mundo? Flamengo. Flamengo? Tem um porquê? Cara, porque assim... Me desculpem aí os flamenguistas que estão acompanhando aqui o canal. Vai ter alguns, mas assim, tem muito flamenguista que enxerga isso como um mérito, inclusive, porque é uma coisa que de fato deixa os outros torcedores irritados, porque o flamenguista é o seguinte, ele trata o futebol, quando ganha, ele trata o futebol como algo puta que pariu, que massa, não sei o que. Ele é, de fato, um torcedor apaixonado, entendeu? Quando perde, ele é um torcedor galhofa, entendeu? Resenha. Na minha cabeça, e eu acho que na maioria da galera que torce um pouco mais, de maneira um pouco mais apaixonada pelo time, não tem como tu ser assim, entendeu? Tu vai ser ou um cara que não tá muito aí pra futebol quando o time ganha, quando o time perde, né? Então, quando ganha, dos dois lados. Exato. E tu vai te importar demais dos dois lados também. Se tu é um cara de te importar com o time, quando teu time perde, acabou teu dia, entendeu? Se teu time cai de uma Libertadores, ferrou tua semana inteira. Tu fica mal, tu não quer papo com ninguém, entendeu? Tu fica brabo quando os caras te enchem o saco, te zoam. Agora o flamenguista não, cara. O flamenguista, se ele perde, o flamenguista perde um Fla-Flu e vai pro pagode com os caras do Fluminense, entendeu? É uma parada assim. Exato. Então eles têm 2 pesos, 2 medidas. Se ganhar, vale. Esse é um comportamento
que embora eu critique por eu enxergar o futebol de outra maneira, talvez até seja como o futebol deva ser tratado, entendeu? Uhum. De uma forma, sei lá, perdeu, foda-se, estamos nem aí também, não vamos dar moral para esses mercenários, e ganhou, comemora e tal, talvez seja esse o caminho, mas eu não consigo ver futebol dessa maneira. Então, para mim, o Flamengo é um time que me incomoda um pouco, tá? E Bacana. ao contrário do que muita gente pensa, eu não tenho, eu não acho o rival antipático. Eu Uhum. acho o rival é um pincher. Dá umas latidas ali, tem cara de brabo, mas no final todo mundo acha fofinho. Última aqui dessas aleatórias. Sei lá, 10. 10. O que você faria se por alguma razão o Grêmio simplesmente deixasse de existir? Uma parte de mim deixaria de existir também. Né? Faz parte da sua vida. Exatamente. Cara, às vezes quando o Grêmio é eliminado de uma competição importante, ou quando acontece alguma coisa assim muito ruim pro clube, tu sente isso de maneira pesada, cara. É uma parada assim que, sei lá, não tem como tecer um paralelo assim, mas se o Grêmio deixasse de existir, talvez seria alguma coisa tipo como perder o meu melhor amigo, entendeu? Porque não deixa de ser, né? É uma companhia também, né? Eu já tive, não sei se você passa por isso, alguns momentos, antes de trabalhar aqui com o trade, às vezes quando meu time saía de uma competição, a competição acabava para mim. Não queria mais ver. Tu perde completamente o interesse. Não tem mais Exato, interesse. é assim mesmo. Por fim, tá muito bacana aqui o nosso papo. E para finalizar, escalar o seu Grêmio de todos os tempos, ou como se preferir, o melhor Grêmio que você viu jogar. Como você escalaria ele de 1 a 11? Existem vários jogadores que eu ouço os meus família, enfim, amigos mais velhos que viram o Grêmio jogar com outras peças, assim. Falam que o Grêmio de 83, que foi de 81 até 84, o Grêmio manteve uma base espetacular. E fala que esse time tinha jogadores que eram, tipo assim, prodígios. Era um negócio que um completava o outro, mas assim, tecnicamente os caras eram um absurdo, assim. Mas eu não posso falar desses caras que eu não vi jogar. Eu prefiro falar dos caras que eu vi jogar. Então vou montar pra ti o melhor Grêmio que eu vi jogar. Goleiro. Eu colocaria o Marcelo Groy no gol. Eu colocaria na lateral direita Anderson Lima. Eu colocaria Batia falta, não era um batedor de falta? Era batedor de falta. Também era. Aliás, desculpa. Na lateral direita eu vou colocar o Arce, que era melhor que o Anderson Lima. Então o Anderson Lima foi pro banco. Na defesa eu colocaria o Jeromel e o Mauro Galvão. Na lateral esquerda eu colocaria o Alex Telles. Ah, tá. Eu não sei se ele tá no Manchester United ainda. A última temporada tava, só se ele se transferiu agora nessa janela. Primeiro volante o Grêmio teve vários, cara, muito acima da média, muito acima da média. Mas eu colocaria de primeiro volante, colocaria o Luiz Carlos Goiano. De segundo volante eu colocaria o Arthur. E aí daí melhor pra em campo frente, na final da Libertadores. E aí daí pra frente vai ser muito difícil não colocar uns caras muito foda. Na meiuca ali eu colocaria Ronaldinho. Apesar de tudo. Não, é que assim, a gente tem que entender que, independente do caráter do cara, eu consigo separar muito bem isso, independentemente do caráter do cara, o futebol que ele jogou foi um negócio assim, acima de qualquer comentário. Sim. Então eu colocaria. Então, o campo ficou Goiano, Arthur e Ronaldinho. Lá na frente. Goiano, Arthur e Ronaldinho. Na frente eu colocaria o Paulo Nunes, o Jardel e o Luan. Paulo Nunes, Jardel e Luan. Então ficou Groi, Arce, Jeromel, Mauro Galvão e Alex Telles, Goiano, Arthur e Ronaldinho, Paulo Nunes, Luan e Jardel. Tem muito cara, tem Renato muito amigo como treinador, né? Que você comentou que o Renato estava muito acima. Renato como treinador. É isso, Tadioto. Foi até um pouquinho mais do tempo ali do que a gente havia programado, mas com certeza o papo, quando ele é legal, assim, flui, a gente nem vê o tempo passar, né? Rapaz, se é pra falar de Grêmio, a gente fica um dia inteiro aqui. Tranquilamente, cara. E, pô, eu gosto muito, cara, mesmo não sendo o meu time, né? Eu gosto muito desse tipo assim de assunto, ficar trocando ideia. Tenho memórias, algumas coisas que você colocou aí, eu ia complementando assim, que com a memória, muito do Grêmio de 95, muito bacana. Com certeza, claro, tenho que te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Tive o prazer de conhecê-lo aí no último evento e quem sabe nos encontraremos nos próximos. E agradeço
a sua visita, digamos assim. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito aqui nosso conteúdo. Quiser deixar o seu recado final, quiser aproveitar e fazer o seu jabá aí, fique à vontade. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter conversado contigo aqui. Falar de Grêmio é sempre muito bom. Embora o Grêmio não esteja hoje na melhor das condições, que vale a história. O futebol ele é feito de histórias e contar a história aqui contigo foi muito bacana aqui hoje. Quando quiser convidar para falar de outros assuntos, para conversar sobre trade, para conversar sobre mercado, também estamos aí. Galera que daqui a pouco pode cair nesse vídeo por causa de Grêmio ou por causa de outros conteúdos relacionados a futebol. Me siga aqui no Steak Cheia, que é onde eu produzo conteúdo lá relacionado ao mercado e relacionado muitas vezes a futebol também. Valeu, pessoal. Então é isso. Não deixe deixar o seu like, aquele papo todo de YouTube, comentar se você quiser deixar um comentário sobre o que o Tadioto falou, quiser recomendar que a gente traga um outro personagem aqui que você queira, tenha curiosidade de ver o lado clubista dele, por favor, fique à vontade. Um abraço a todos. Um abraço, Tadioto. Valeu, abração.